Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o interesse do Cruzeiro em um atacante uruguaio, o Merentiel do Palmeiras, centroavante de 26 anos, que foi confirmado pela Rádio Itatiaia que o Cruzeiro realmente tem interesse na sua contratação para a próxima temporada. Até quando vai o seu contrato com o Palmeiras, quanto que ele foi comprado, né? E até porque os valores, se fosse para o Cruzeiro pagar o que o Palmeiras pagou em junho, né, desse ano, não seria tão fora da realidade do Cruzeiro, que eu quero explicar aqui para vocês. Enfim, qual que seria a questão financeira dele também, né, se ele fosse para jogar no Cruzeiro, e será que o Palmeiras estaria disposto a emprestar o centroavante uruguaio? É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí a todos por termos passado essa marca de 36 mil inscritos e 600. Então contei com a ajuda de vocês para chegar agora em 37 mil. Vou deixar também aqui os dois salves aparecendo na tela para os dois primeiros que comentaram no meu último vídeo. Se você quiser aparecer aqui no meu próximo, que eu vou postar depois do Jogo do Brasil, né? Eu volto ali de umas 6 horas, se a partida acabar no tempo normal, e outro às 8 horas, só deixar o seu nome aqui embaixo e também de onde você é. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, casa de apostas com ótimas cotações, que eu quero destacar o Jogo do Brasil hoje, obviamente, contra a Coreia do Sul, a partir das 4 horas da tarde, no caso uma vitória do Brasil pagando 1,26 a cada real apostado. Boa cotação, mostrei aí apostando R$100 numa vitória do Brasil, ou seja, apostando R$100 vai voltar aí R$26 em cima dessa aposta, uma boa cotação sem sombra de dúvidas. Lembrando que você vindo aqui pelo cupom do canal, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Eu vou deixar o cupom aqui aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Por lá também você pode apostar em vários outros jogos que vão ter no decorrer dessa rodada, né? Por exemplo, aí Croácia e Espanha, o grande jogo aí da semana, tendo também Argentina e Holanda. Então vai lá na SSS para pegar o link, né, que eu vou deixar aqui embaixo e começar a apostar. E queria destacar também a opção de você se tornar um agente para fazer também uma renda extra, fazer parte do grupo da SSS. Eu vou deixar aqui na tela quanto que você ganharia por cada movimentação, para cada pessoa que você trazer, né, para dentro da plataforma. Então eu vou deixar o link aqui tudo embaixo e no primeiro comentário fixado. Bom, então o Merentiel aí que surgiu essa notícia lá do Cruzeiro Informes no Twitter e confirmado também pelo blog da Raposa e pela Rádio Itatiaia nesse último final de semana. Justamente para uma posição que o Cruzeiro deve sim buscar, pelo menos mais um reforço, né, para fazer uma briga ali com o Edu para o ano que vem. Acredito que o Edu tem potencial para ser titular? Sim, mas é o nome ideal já para começar o ano, né? Por exemplo, ali no Campeonato Mineiro, tudo bem, mas aí começar o Brasileirão, dependendo se ele não tiver uma boa fase, o Cruzeiro vai ter sim, que buscar no mínimo um reserva para o atacante para a próxima temporada. E surgiu aí o nome do Miguel Merentiel, do Palmeiras, atacante uruguaio de 26 anos de idade, que chegou no meio do ano da equipe paulista e até agora, para falar a verdade, não conseguiu demonstrar aquele futebol que o atleta já tinha demonstrado nos últimos 2 anos pelo Defesa e Justiça lá da Argentina, inclusive com jogos bem interessantes, né, contra o Palmeiras, inclusive na Recopa Sul-Americana da última temporada, né, da última edição. E o centroavante que assinou um contrato bem longo, tem vínculo até dezembro de 2026 e assim, o Cruzeiro demonstrou interesse, obviamente, no empréstimo do jogador, até porque o Palmeiras se dispôs a emprestar o Merentiel para a próxima temporada. Ele foi anunciado no início do mês de julho desse ano e só pôde jogar por conta da janela de transferências internacional abrir. Ele só jogou a partir do dia 18 de julho de 2022, né? No caso, fez aí 10 partidas e 2 gols marcados. Agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. O atacante custou ao Palmeiras $1,5 milhão na época, algo próximo dos R$7,5 milhões. Vínculo dele até junho de 2026, 30 de junho de 2026, o Palmeiras tem 80% dos seus direitos econômicos. A questão é, de acordo com o portal Transfermarkt, hoje o Merentiel já vale algo na casa dos R$2,5 milhões, 3 milhões de euros, né? Então, se você for chutar muito baixo, 12,5 milhões, 13 milhões de reais já seria o seu valor de mercado. Talvez o Palmeiras liberaria, sei lá, por 50%, R$7,5 milhões de reais? Sim, mas o Cruzeiro já está deixando muito claro para o mercado que vai fazer de tudo para não pagar. Até o Matheus Vital mesmo, que estaria chegando de graça, né? Justamente manter um percentual para o Corinthians. Acho muito difícil imaginar o Cruzeiro pegando jogadores que não seja por empréstimo ou no final de contrato.
Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, no caso, as conversas aconteceram desde a semana passada, elas vêm acontecendo. No entanto, ainda não houve uma proposta oficial do Cruzeiro para o Palmeiras ou, por exemplo, para o staff do jogador, do Merentiel, que ainda, segundo a Rádio Itatiaia, aguardaria um novo contato, né, da diretoria do Cruzeiro nas próximas semanas, até porque ainda conversas iniciais. Pelo que parece, a Rádio Itatiaia, uma pessoa ligada ao jogador, disse que o Cruzeiro só perguntou, né, sobre o desejo do atleta, se teria uma possibilidade dele jogar no Cruzeiro. E a resposta foi de que há uma possibilidade e meio que encerrou a conversa por aí, né? Queria saber justamente, o Merentiel tem interesse de jogar no Cruzeiro? Seria uma negociação viável por parte do atacante querer defender a Raposa? Então já teve esse sim, e agora vai ter as tratativas iniciais, né, para ter uma conversa com o Palmeiras, se seria uma proposta de empréstimo, qual que seria a duração, uma opção de compra, uma obrigação de compra, tem todas essas questões aí também. Eu acho uma boa para todo mundo, tá? Porque eu não vejo o Merentiel tendo muitas oportunidades lá no Palmeiras, porque já tem vários jogadores para essa função, né? O Palmeiras mesmo, se eu não me engano, tem 3 caras aí que, na minha visão, está na frente do Merentiel. Até o próprio Rafael Navarro, na minha visão, teria mais espaço no ano que vem do que ele, um atacante uruguaio. Então, assim, acho um nome bem interessante, poderia vir para o Cruzeiro e jogar com muito mais frequência. Na minha visão, se ele chegasse hoje, mesmo com o Edu fazendo uma baita Série B, ainda assim o Merentiel estaria na frente por conta do histórico do jogador, da característica que parece ser um jogador ali que não fica só dentro da área, gosta também de buscar ali e fazer as jogadas. De acordo com o portal aí, o Transfer Market, tem 1,87 m de altura, atacante de 26 anos de idade, atacante destro, que na atual temporada, igual eu falei para vocês, 10 partidas e 2 gols marcados pela equipe do Palmeiras. Se você for olhar os 10 jogos que ele fez, só lembrando que ele começou a jogar a partir do mês de julho, né? A estreia dele foi no empate em 1-0 contra o América Mineiro em Belo Horizonte. A estreia dele foi titular, jogou 57 minutos, não fez nenhum gol. Depois disso passou mais do que isso aí mesmo, 7 jogos no banco de reserva e entrou no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, primeiro gol dele marcado com a camisa do Palmeiras. Aí depois teve logo no jogo em sequência, né? No caso, na vitória do Palmeiras contra o Atlético, na Libertadores, no empate, né, melhor dizendo, jogou 3 minutos. Uma vitória no Brasileirão de 1-0, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Ele fez o gol lá no dia, deixa eu confirmar aqui, 18 de agosto. Ele fez um dos gols, entrou na reta final e foi importante para esse resultado. Depois disso, de agosto para cá, não marcou mais nenhum gol, né? Não foi nem titular, para falar a verdade. Ele jogou um jogo contra o Palmeiras, ou contra o São Paulo, empate no Allianz Parque, em 0-0, 62 minutos, e foi titular. Na reta final do Brasileirão, até chegou a jogar algumas partidas nesse mês de novembro, por exemplo, contra o Cuiabá, no empate 1-1, lá no Mato Grosso, 16 minutos, na vitória do Palmeiras por 4-0 contra o Fortaleza, no Allianz Parque também no mês de novembro, no dia 6, ele jogou 15 minutos, ou seja, estava sendo muito mais reserva do que como titular. E para o ano que vem, o Palmeiras não deve buscar muitos reforços assim, mas se for para deixar o jogador jogar, ele ficou meia temporada no clube, fez 10 jogos, ano que vem então, no melhor dos cenários, ele vai fazer o quê? 25, 26 partidas? Será que compensaria deixar o jogador assim para ser mais reserva do que titular? Eu acho que não, e aí que poderia entrar o Cruzeiro nessa. Por que eu acho que seria uma boa opção? Mesmo, né, se você for analisar, ele não está indo bem pelo Palmeiras. A questão também é uruguaio, isso facilita com o Paulo Pesolano e surgiu muito bem na base do Peñarol. Lá em 2016, 2017, inclusive foi jogar num time por empréstimo chamado El Tanque Sisley. Se eu não me engano, em 2017 isso, né? Esse time estava disputando a segunda divisão do futebol uruguaio. Ele fez 7 gols em 20 jogos e chamou a atenção muito dos times do futebol europeu, né? No caso aí foi jogar lá no Lorca CF da Espanha e passou pelo Valência B. Valência B em 2019, 4 gols em 18 jogos, ficou muito pouco tempo lá na Espanha e foi jogar no Godoy Cruz, lá da Argentina, de 2019 até o início de 2020. Pelo Godoy Cruz, aí sim, teve um pouco mais de sequência no time principal. A primeira experiência dele depois de sair do Uruguai no time principal, né? Foram 29 partidas, mas apenas 5 gols e 1 assistência. E o boom da sua carreira, né, foi pelo Defesa e Justiça, onde ele jogou muito bem em 2020 e 2021. Ele começou o ano, né, de 2021 como titular. Naquela temporada foram 57 partidas, 16 gols marcados e 4 assistências. Excelentes números, foi comprado em definitivo junto à equipe do Defesa e Justiça, junto com o Godoy Cruz. E em 2022, mais uma boa temporada, ficou de janeiro a junho na equipe lá da Argentina. Foram 9 gols marcados
em 20 jogos, além também de 3 assistências. Então, justamente por conta disso, acho que seria um jogador bem interessante para o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Igual eu falei, chegaria hoje, na minha visão, para ser um 9, para disputar a posição com o Edu. Não é à toa que ele é até camisa 9, né, nessa equipe do Palmeiras. Na minha visão, até hoje, hoje estaria inclusive na frente do atacante e do Edu, até porque o Cruzeiro, com a saída do Lincoln, do Luvanor, não se sabe se o Rafa Silva fica ou não para o ano que vem. Essa função de centroavante, na minha visão, tem que ser buscado no mínimo, ou um jogador igual o Merentiel para ser titular, ou por exemplo um outro ali que chegaria para ser um reserva imediato do Edu, ou por exemplo para disputar a posição. E você, o que acha do Miguel Merentiel, atacante de 26 anos? Você aceitaria na Raposa para a próxima temporada? É o nome ideal para a disputa da Série A? Eu acho um nome bacana, sim. Ficaria bem feliz se o Cruzeiro trouxesse o atacante, ainda mais se fosse por empréstimo, né? O Cruzeiro tem demonstrado muitos jogadores justamente nessa função, num perfil de mercado, né? Chegaria ali numa reta final de contrato ou por empréstimo em jogadores jovens. Mais um aqui agora com 26. Eu só não consegui confirmar o salário dele, tá? Mas acho muito difícil ser superior aos 400, 450 mil por mês. Apesar do Palmeiras ter uma boa condição, geralmente os primeiros vínculos dos jogadores, ainda mais que ele não foi comprado por um valor gigantesco, né? Foi 7 milhões e 400 mil reais. Não acho que seja também totalmente fora da realidade. E lembrando, né? O Palmeiras tem interesse de emprestá-lo, ou seja, poderia ainda pagar um percentual desse valor. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também aqui na tela final outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui, o interesse do Cruzeiro em um zagueiro do Corinthians, vai lá conferir. Tem esse outro aqui também falando sobre o Luan, será que ele poderia ser o novo camisa 10? Vou deixar tudo aqui na tela final e o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar. Valeu, galera!